Boa noite! Mais um vídeo na história de Moody. Segundo segredo ou segunda razão porque Deus usou Moody. Deus usou Moody porque ele era um homem de oração. O segundo segredo do grande poder manifestado na vida de Moody consiste no fato de que ele era um homem de oração no sentido mais profundo e significado da palavra. Várias vezes tenho ouvido diversas pessoas dizerem: viajamos grande distância para ver e ouvir D.L. Moody. E ele era de fato um maravilhoso pregador. Sim, ele era, em verdade, um maravilhoso pregador, considerando tudo o mais maravilhoso que eu já ouvi. E era grande privilégio ouvi-lo pregar, como só ele sabia pregar. Contudo, conhecendo-o intimamente, quero testificar que Moody era maior como intercessor do que como pregador. Enfrentando obstáculos aparentemente invencíveis, ele sabia vencer todas as dificuldades. Sabia e cria no mais profundo de sua alma que não havia nada demasiadamente difícil para Deus fazer e que a oração podia conseguir tudo que Deus pudesse realizar. Costumava Moody escrever-me logo antes de iniciar um novo empreendimento, dizendo: pretendo dar início ao trabalho no lugar tal e em tal dia. Peço-lhe que convoque os estudantes para um dia de jejum e oração. Eu lia essas cartas para os estudantes e dizia: Moody deseja que tenhamos um dia de jejum e oração para pedir primeiro as bênçãos divinas sobre as próprias almas e ao nosso trabalho, e depois sobre ele e o seu trabalho. Muitas vezes ficamos ali na sala de aula até alta noite, ou mesmo até a madrugada, clamando a Deus, porque Moody nos exortava e esperava que recebêssemos a bênção. Quantos homens e mulheres não tenho conhecido cujas vidas e cujos caráteres foram profundamente transformados por aquelas noites de oração? E quantos têm conseguido grandes coisas em muitas terras como resultado daquelas horas gastas em súplica a Deus? Um dia Moody chegou à minha casa em Northfield e pediu-me: Torrey, quero que você faça um passeio comigo. Entrei na carruagem e nos dirigimos a um lugar chamado Lover's Lane, conversando acerca das grandes dificuldades aparecidas inesperadamente no trabalho de Northfield e Chicago, e noutros trabalhos que eram importantes para ele. Prosseguindo em nosso passeio, vimos à nossa frente umas nuvens pretas e, passados alguns minutos, desabou sobre nós uma chuva forte. Havendo perto da entrada de Lover's Lane uma espécie de alpendre, entramos ali para nos abrigar. Deixando cair as rédeas, Moody me disse: ore, Torrey. Então orei o melhor que pude e ele no seu coração me acompanhou. Depois que me silenciei, ele começou a dirigir uma súplica. Quisera que todos vós pudesseis ter ouvido aquela oração. Jamais poderei esquecê-la. Tão simples, tão cheia de confiança, tão definida, tão direta, tão poderosa. Passada a tempestade, voltamos para a cidade. Vencidos os obstáculos que vinham ameaçando as escolas e os outros trabalhos, estes começaram a progredir como nunca e ainda continuam assim até hoje. No caminho para casa, Moody se expressou deste modo: Torrey, deixemos os outros falar e censurar, se quiserem,
mas nós persistiremos na obra que Deus nos confiou para fazer. Ele cuidará das dificuldades e responderá às censuras. Certa ocasião, em Chicago, Moody me declarou: acabo de saber com surpresa que nosso trabalho aqui em Northfield está com uma dívida de $20.000. Precisamos deste dinheiro e eu vou arranjá-lo por meio da oração. Ele não foi pedir auxílio de pessoa alguma para pagar aquela dívida, porém olhou diretamente para Deus e apresentou a sua súplica. Ó Deus, necessitamos de $20.000 para este trabalho. Manda-me esse dinheiro de tal jeito que eu possa saber que ele veio diretamente de ti. Foi ouvida a sua súplica. O dinheiro apareceu inequivocamente como resposta à oração. Sim, Moody confiava num Deus que responde à oração. E confiava não só de maneira teórica, mas praticamente. Enfrentava cada dificuldade com oração. Tudo que ele empreendia era sustentado e apoiado pela oração, e em tudo ele dependia de Deus. Esta foi a segunda razão porque Deus usou Moody. Ele era um homem de oração. Aprendamos a confiar no nosso Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Que esta palavra inspire o seu coração. Aleluia.